100 quilômetros de deslocamento num espaço de 24 horas, sem parar, sem pernoite, sem treinamento. Será que é possível? Eu vou tentar. Pois então, pessoal, muito bom dia. Vocês lembram que eu tinha um projeto, tempos atrás, de caminhar 100 quilômetros em 24 horas. Só que, nesse meio tempo, eu até comecei a treinar, mas eu me machuquei. Trabalho, correria, não deu para treinar. Então, vamos assim mesmo. Então, vamos pensar que uma pessoa normal, sem treino, o que vai conseguir andar? Eu estava com um projeto de fazer um percurso de 100 direto. Daí, conversando com a minha esposa, então eu vou fazer 50 de ida e 50 de volta. Vamos ver o que vai dar isso. Ah, eu esqueci de avisar, de falar. Eu saí de casa às 8h30 da manhã. Eu saí atrasado, eu queria sair às 7h30, mas eu dormi demais. Eu acordei algumas vezes durante a noite, eu estava ansioso, daí quando eu relaxei, eu me passei no horário. Para manter o controle, eu estou acionando um aplicativo, o Strava, cujo qual aqui eu caminhei umas 2 quadras, eu lembrei que tinha que acionar ele. Encontrei um rapaz fazendo caminhada, ele estranhou a minha roupa. Aí ele perguntou: "Você não está indo caminhar, né?" Eu disse: "Estou." Então, mas até onde é que o senhor vai? Eu contei para ele o projeto. Ele começou a rir e disse: "Não, eu acho que eu não tô nesse nível ainda." Pois é, essa história toda, estou me lembrando que essa história toda começou quando eu tive a oportunidade de ir no podcast do Júlio Lobo, que foi ele que começou, ele e o Thiago começaram essa história. Que o Júlio, cara muito bacana, ele e o Thiago são pessoas sensacionais. O Júlio disse que o projeto dele era fazer 100K em 24 horas. E eu lembro, tá lá no vídeo, que eu disse: não, eu não sou homem para isso. Mas eu também sempre disse que são só números. São só números. Então, a minha esposa começou a me não vou dizer perturbar, né? Ela começou a me instigar. E cá estou eu. Vamos tentar. A minha mochila deve estar ali com uns 6, 7 quilos entre iluminação, meu kit PS, que eu tive que dar uma enxugada nele, água, muita água. Eu tirei meu camelback de dentro. Meu camelback, vocês sabem que eu não gosto de usar ele, levar como cisterna. Mas eu tirei, o peso era grande. Estou levando garrafinhas de água. E eu sei que no caminho quase não tem ponto de abastecimento, mas aí onde tiver eu abasteço. Eu vou confessar para vocês que eu nem olhei a previsão do tempo, não olhei nada. Porque eu tinha que... A tal da lesão no meu pé não melhorou. Quer dizer, melhorou, né? Mas é uma inflamação crônica, então não adianta. Eu não garanto que eu vou conseguir, porque eu nunca garanti nada, porque eu sou um ser humano normal. Mas eu vou me esforçar. Para esse projeto, eu tenho
que agradecer a dois queridos amigos. Meu amigo Fernando, que me passou uma série de exercícios complementares, e o cara mais brabo da montanha, o Bravo 01, do canal Bravo Expedições. Irmãos, eu agradeço demais, viu? Tanto a ajuda quanto a preocupação. O Fernando, sabendo das minhas lesões e tal, se vocês não sabem, dá uma olhadinha aí. Quem é o Maragato? Esse vídeo a minha esposa fez de homenagem pra mim, que eu sinceramente eu não consigo assistir porque eu me emociono. Que passa a história da minha vida. Então, momentos bons e ruins, momentos muito bons e muito ruins. E daí eu até comecei o treinamento de ambos, alternando um dia e outro. Depois eu comecei, fiz na primeira semana, depois eu comecei a usar o treinamento de força do Bravo de manhã e o do Fernando à tarde para complementar. E daí veio aquela correria de me machucar e lesão, e eu não consegui fazer mais nada. Mas a consideração que vocês tiveram por mim tá guardada aqui, viu? Vocês são fera demais. Esse aqui é o último ponto de ônibus que eu vou passar. Deu 11 km 450. Entrando na nossa freeway. Aham. Logo ele tem uma sombrinha. Vou parar ali. Meu cinquinho. É cinquinho que pode. Agora são 11h35. Andamos 14.140. E essa caminhada não é uma caminhada de 1 hora, 2, né? São 24. Então a gente tem que preservar o combatente o máximo que der. Mas temos que manter uma média razoável. Quando eu fiz o desafio Pur, eu peguei 290 lá na frente, em Gravataí. Eu não tinha vindo por esse lado aqui. Agora é 12h08. Realmente o mormaço que tá, ele tá desconfortável. E como eu já disse, o sol com o asfalto dá uma combinação bem desagradável para quem caminha. Achando esse refúgio aqui, eu vou dar uma lagarteada nessa sombra aí. Eu tô vindo no ritmo forte. Tô chegando nos 20 km. Vai bater 13 horas. Comecei às 8h30. Tô um pouquinho abaixo da média, pois eu vim borboleteando pela cidade, né? Agora quando eu chegar nos 20 km, eu vou partir para a técnica maragática de caminhada. Ou seja, vou fazer lanços de 2,5 e tirar 5 minutos de descanso. Isso aqui está me trazendo recordações. Recordações. Ah, o desafio Pur. Foi a primeira grande caminhada, grande mesmo. Foi a maior que eu fiz e a mais desgastante. Quem acompanhou sabe o horror que foi. Eu descobri que eu tinha forças que eu não sonhava em ter. Essa é a questão, gente, das caminhadas de longa distância. Quilometragem é número. É
É só trabalhar com a matemática. Claro que vai ter esforço físico, tem que ter condicionamento. Tô fechando 6 horas de caminhada e tá dando a média dos 25%. Confesso que não tá fácil não. O condicionamento físico ajuda, porque senão vai cobrar muito. Não tá fácil não. Bora lá. Falta 75% dessa empreitada. É um pulo muito grande. Bora lá. Um passinho de cada vez, 1 km de cada vez e um dia de cada vez. Olha aí. Diversas opções. O cardápio é variado. É só querer fazer. Ah, achei uma sombrinha e já me joguei porque deu bem certinho no ponto do alto horário. E sombra esse horário aqui é complicado. Tenso. O sol tá muito forte. Mas vai. Mas eu acho que eu devia ter preparado melhor. Mas tudo bem. Mais pra adiante a gente vê o que sobra. Vou ter que dar uma paradinha antes do alto horário, pois eu preciso atualizar lá no grupo de apoiadores Maragato a localização em tempo real, pois ela só dura 8 horas, né? E eu vou fazer assim até concluir, terminando ou não os 100 km. Eu vou manter o pessoal atualizado, certo? Eu sou um ser humano normal, então às vezes dá BO, vocês sabem disso. Já caí, me arrebentei, já tive hipotermia, tive que ser resgatado, já passei uns perrengues fortes. Mas se o desafio é 100, vamos tentar concluir o 100. Um dos motivos cujos quais eu escolhi a BR é que ela tem pouco aclive. Muito pouco aclive. A minha esposa queria que eu fizesse o vídeo dentro de Porto Alegre, mas daí surgiram algumas situações, tipo, Porto Alegre hoje é uma das capitais mais violentas do país. Como é que eu vou estar transitando pela cidade com uma GoPro na mão de madrugada? Não dá, né? Infelizmente não dá. Esse é o Brasil que vivemos. E outra situação, que Porto Alegre, o trajeto que a gente tinha calculado era cheio de aclive. E vocês sabem que o Maragato é uma criatura de andar no plano. E a BR, aqui é 290, que eu já passei por ela outras vezes. Caso vocês não tenham visto, assistam aí o desafio por, que foi no mesmo percurso da minha casa, tá? Em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, a Florianópolis. Foram 464 quilômetros embaixo do ciclone bomba. Aquilo foi punk demais. Mas hoje eu tô mais velho, mais calejado. Como eu sou mais velho, eu sou mais teimoso. E enquanto isso, vamos dar seguimento. Vamos dar andamento. Faltam 18 para virada. Agora são 4h24 da tarde, ou 16h24. Vamos chegar lá. 50 tá logo ali. Aí a gente chega na metade, a gente se obriga a voltar. Comida de trilheiro. Aqui nós chamamos de mariola, mas no Brasil é conhecido como bananinha, ramarada, um monte de coisa. E isso aqui é comida de trilheiro. Energia pura.
E aqui eu vou precisar, então eu trouxe um fardo desse negócio. Bora alimentar. Eu fui olhar meu rendimento agora, que a última hora meu rendimento caiu muito. Muito. Mas é aquela história, né? Muitas horas consecutivas. E eu nunca fui de fazer um trajeto louco desses num espaço determinado de tempo. Vamos ver. Vamos ver até onde o corpo aguenta. A virada nos 50. Mais 17 quilômetros. E agora são 15 para 5. Vamos tentar recuperar. Só que a gente não pode forçar demais. É igual o carro velho. Se começar a esquentar, tá errado. Se começar a falhar, tá errado. E eu sou um velho. Então, um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Só que esse dia tem horário para acabar. E tem uma meta para ser alcançada. Como eu disse para vocês, eu nunca tinha feito isso. Eu fui lá no Catarina pegar o fogareiro dele, porque o meu medo era ficar sem café. Servidos? Rapaz, eu parei uns 10 minutos para tomar um café e comer alguma coisa. Nossa, as pernas endureceram de uma forma. Isso é bem feito. Isso é bem feito. Não quer treinar? Quando o cara se propõe a fazer uma coisa dessas e não se prepara, ele vai encontrar dor, ódio e sofrimento. A dor porque não está condicionado, o ódio porque ele se propôs a fazer e não se preparou, e o sofrimento porque se o cara for teimoso, tipo uma mula, assim, tipo um gauchão, trilheiro que vocês conhecem, ele vai tocar. Preparação física, condicionamento físico é tudo, gente. Para qualquer atividade física. E a caminhada nada mais é que uma prática de esporte. Independente se for montanha, rodovia, estrada, trilha guiada, enfim. Comecei a sentir um leve atrito entre o pé e a meia. Eu vou dar uma paradinha e vou cuidar disso aí, para evitar BO. Vou aproveitar esse descampado aqui para fazer essa manutenção nos pés. Uma manutenção básica já nos 2 pezinhos para evitar. Ó, gente, vou dizer, não é puxa-saco, não é marketing, eu não ganho nada, tá? Para quem não conhece essa bota, a Tero, foi a melhor bota que eu já usei, gente. Ela é absurda, absurda, confortável, leve, gostosa de andar. Sol tá lá, caindo nas minhas costas. O problema do calor agora já não vai ser tanto, que foi tenso durante o dia. Acabou o sol. Eu até poderia ser piegas e dizer, agora vamos acionar o modo turbo. Mas o modo turbo não existe, né, gente? Já tô virando 40, né? 40 quilômetros, tá? Vamos ver se eu vou conseguir render mais, apesar do cansaço, né? Mas vamos lá. Mente blindada. Bora. Anoiteceu. Breu total. Pra GoPro, pelo menos. Tem um vilarejo aqui agora, que eu vou ali abastecer água e coisa arada. Daí eu vou avaliar se eu vou mais adiante. Eu encontrei esse... Era pra ser um restaurante, mas tá fechado. Aqui em Gorinha. Daí eu parei aqui pra trocar meia e comer e pegar água.
alimentação, hidratação e depois pau na máquina. Fechou às 12 horas, eu andei 45 km. Eu tive que parar aqui para botar uma segunda pele que esfriou bastante e pegar recursos tipo água. Vamos ver o que vai dar, certo? Só que agora de noite, cansado, tudo pode acontecer. Não existe fórmula para bolo, vocês sabem disso. E de noite a GoPro não funciona, ao menos a minha. Eu teria que ligar a minha lanterna aqui. Tá, então eu vou, os takes da agora de noite vão ser poucos, tá? Mas, como eu já disse, o pessoal tá acompanhando no grupo de apoiadores do Maragato, em tempo real. Estamos chegando no pedágio. Lá é tudo iluminado. E lá embaixo, ó, nada, é um breu total. Eu tô vindo com a lanterna pendurada no pescoço para enxergar onde é que eu vou pisar, pelo menos. Vou dizer para vocês que tá osso mesmo. Meus pés estão arrebentados, cansaço pegando, e são a recém 15 para as 11 da noite. Vamos lá. Mas tá osso o negócio. Me deu queimadura por atrito na sola dos pés, mesmo com o esparadrapo. Eu vou colocar 2 meias dessas parrudas aqui. Essa aqui eu já tinha trocado, né? Mas vai ter que ser, para ver se melhora a situação, porque a sola dos pés estão doendo horrores. Conversei um pouquinho aqui com o pessoal da concessionária, ganhei um café. Coisa bem boa. Agora eu tô bem, macho. Até café eu tomei. Agora vamos ganhar campo. Eu tô com esparadrapo na sola dos pés, 2 meias, e não melhorou muita coisa não. Mas é o que dá. Agora são 9 para meia-noite. Mas eu nunca andei tanto tempo assim. E entramos na civilização de novo. Agora eu sei que é iluminado até Porto Alegre. Agora são 10 para as 4 da manhã. Eu tô atrasado, claro. Dores absurdas. São 5 para as 5 da manhã. Meus pés estão em carne viva. A dor para andar é surreal. Frisando, tá? Eu tô com esparadrapo nos pés e 2 meias. Só que a dor na sola do pé tá muito forte. Eu vou fazer uma pausa aqui para tentar seguir mais um pouquinho. Mas tá osso mesmo. Osso. Já amanheceu o dia. São 5h25 da manhã. Meus pés estão em carne viva. Como eu comentei com vocês, eu tive um problema de queimadura por atrito na ida. Na volta, a coisa agravou de uma forma absurda, mesmo eu cuidando. Então eu voltei muito devagar. Eu estou no quilômetro 75 na empreitada. Eu vou ter que abortar, porque a dor que eu estou sentindo no pé é terrível, nos pés. Não é sempre que dá bom. Não deixa de ser uma vitória. 75 quilômetros. Eu fiz no decorrer de acho que 22 horas. Como eu digo sempre, né? É um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Não deu para fazer o 100. Infelizmente não deu. Mas deu 75. Certo? Para tirar a bota foi um problema. Agora eu vou ter que pedir para a mulher me ajudar. Meu Deus do céu. E eu não estou usando meia 3x10, viu, seu Thiago Azulini? Eu estou usando meia boa.
2 meia boa. Ai. Ah. 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 E agora? Como é que eu vou tirar isso? Ai. Ah. Ah. Não sei se o outro pé tá pior ou igual. Melhor eu duvido. Ah! 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 Ai! Oh, isso vai doer. Ui! Ah! Ai! Rapaz, eu não consigo me dobrar. Ah! Gente, isso aqui tá brabo. Tá brabo.